Olá, vamos continuar meditando, refletindo na palavra do Senhor. E a nossa leitura hoje se encontra no livro de Atos, capítulo 1, dos versos 3 ao 11. Em certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem. Aqui é Jesus falando com os discípulos: Não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam com Jesus lhe perguntou: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino a Israel? Jesus respondeu: O Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado numa nuvem e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que dois homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: Homens da Galileia, por que estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado ao céu, do meio de vocês, voltará do mesmo modo como o viram subir. Eita promessa linda e maravilhosa! Durante os 40 dias após o sofrimento de Jesus, a sua morte e ressurreição, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Jesus apresentou muitas provas de que estava vivo e lhe falou do reino de Deus. Nessa narrativa de Lucas, nós vemos Jesus dando as últimas orientações aos seus discípulos antes de subir ao céu para continuar a obra de salvação. A obra de salvação por mim e por você, lá no santuário celestial. Jesus orientou aos discípulos que permanecessem em Jerusalém até que eles fossem batizados com o Espírito Santo, o poder que faria deles testemunhas de Jesus em todo o mundo da época. Enquanto Jesus alertava aos discípulos, nós vimos aqui que Jesus alertava para que eles se colocassem na condição de obediência, para receberem o Espírito Santo. Eles estavam, a gente viu na leitura que eles estavam preocupados com a condição do reino aqui nesta terra. Estavam com os olhos nos eventos e datas, preocupados com os eventos. Senhor Jesus, será que nesse tempo que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Ou seja, nesse tempo que o Senhor vai vir governar para trazer paz, para trazer a salvação eterna? E Jesus pediu que eles tirassem os olhos destes eventos, destas datas, e se preocupassem em permanecer em Jerusalém para que fossem batizados pelo Espírito Santo. Nós precisamos, como os discípulos, estar atentos para a nossa condição de preparo para encontrarmos com Jesus. Marcar datas e épocas não compete a nós, compete ao nosso Deus. O nosso dever é estar preparados. De modo semelhante, hoje nós somos advertidos pela palavra de Deus a permanecer na condição de obediência pela busca do batismo diário do Espírito Santo. Permanecer numa atitude de espera. Permanecer numa atitude de fé no cumprimento da promessa. Permanecer em atitude de oração. Unânimes no mesmo propósito. Permanecer numa atitude de humilhação e profundo exame de coração. Permanecer na dependência do Senhor. Essas eram as condições para os discípulos receberem o Espírito Santo. Eles precisavam permanecer em Jerusalém, em obediência à palavra, ao assim diz o Senhor. Somos advertidos a colocar os nossos olhos nos tesouros celestiais, a priorizar a missão de ser testemunhas em nossa esfera de influência, usando os dons e os talentos que o Senhor nos confere, para que assim possamos empregar no uso da salvação das pessoas. Temos buscado o cumprimento dessa promessa? Ou estamos, assim como os discípulos, preocupados
com datas e eventos, focado naquilo que não vai nos trazer uma preparação devida para este tempo? Naquela época, Jesus estava subindo aos céus e os discípulos foram devidamente avisados pelos anjos de que aquele Jesus que fora elevado nas nuvens, que aquele Jesus voltaria. E voltaria e voltará, de modo que todo olho o veja. Apocalipse 1:7 diz que todo olho verá. Todos verão Jesus voltando. Na ocasião, os discípulos necessitavam do poder do Espírito Santo para o início da obra da pregação do Evangelho. Eles permaneceram na condição de obediência em Jerusalém, como Jesus pediu. Em Atos 2:4 diz assim, que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Por que todos ficaram cheios do Espírito Santo? Porque eles permaneceram em Jerusalém em obediência a este ensino de Jesus, de que ele ia derramar o Espírito Santo, a esta promessa, permaneceram fiéis a essa promessa e foram cheios do Espírito Santo. Jesus quer cumprir sua promessa também em nossas vidas. A condição é a mesma, a condição não mudou. Devemos permanecer, não em Jerusalém, mas em Jesus. Devemos permanecer ligados à videira, para que, assim como os discípulos, sejamos também revestidos do poder do Espírito Santo, como eles foram naqueles dias. Nós temos um mundo a ser avisado de que Jesus está voltando. Assim como os discípulos, Jesus quer que sejamos suas testemunhas. Mas para que isso aconteça, nós precisamos receber este mesmo poder, este Espírito Santo em nossas vidas. Não tem como ser testemunhas sem o poder do Espírito Santo. Só seremos suas testemunhas. Só falaremos daquilo que vimos e ouvimos. Só falaremos daquilo que presenciamos e experimentamos na vida, se tivermos o poder do Espírito Santo. Mateus 7 e 8 está escrito: Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, abrir-se-lhe-á. Então, peçamos o batismo do Espírito Santo diariamente, para que possamos ser testemunhas de Jesus. Porque Jesus está desejoso em nos conceder esse Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, porque Jesus sabe que sem o poder do Espírito Santo nós não poderemos fazer nada. Sem o Espírito Santo nós não poderemos ser suas testemunhas. Sem o Espírito Santo nós não iremos à Judéia, nós não iremos a Samaria, nós não iremos aos confins da terra, nós não iremos nem ao nosso vizinho, nem ao nosso familiar falar de Jesus. O Espírito Santo, ele é quem vai nos moldar, é quem vai nos usar para falar de Jesus. E à medida que o tempo passa e que Jesus está mais perto de voltar, mais nós precisaríamos e precisamos estar com esta sede de buscar o Espírito Santo, para que assim testemunhemos de Jesus. Nós precisamos receber o poder. Os discípulos naquela época receberam o poder do Espírito Santo e abalaram o mundo da sua época. E nós o que estamos fazendo? Na iminência de vermos Jesus voltar, o que nós estamos fazendo para pedir o Espírito Santo e dessa forma nos levantar como testemunhas para falar que o Rei está voltando? O Evangelho deve ser proclamado. Nós estamos vivendo no meio dos sinais que antecedem a volta de Jesus. Mas nenhum desses sinais, fome, guerra, terremotos, maremotos, epidemias, são sinais que definirão a volta de Jesus. A própria palavra de Deus diz que são princípios das dores. O que vai definir a volta de Jesus é a pregação do Evangelho do Reino em todo o mundo. Então virá o fim.
Mas para que essa pregação ela aconteça, eu e você precisamos estar imbuídos do poder do Espírito Santo. O Evangelho deve ser proclamado ao mundo, não pelo poder humano, mas pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Deus. Você vai permanecer em Jesus, como os discípulos permaneceram em Jerusalém? Jesus nos convida, em atitude de obediência, a permanecer ligados à videira, porque sem mim, como disse Jesus, nada podeis fazer. E é tempo de fazermos mais e melhor para o reino de Deus. É tempo de nós buscarmos a presença, o batismo do Espírito Santo, para sermos testemunhas eficientes deste amor salvador do nosso Senhor Jesus. É o seu desejo ser batizado diariamente pelo Espírito Santo? É seu desejo permanecer em Jesus para ser testemunha dele? Oremos. Querido Deus, muito obrigada pela tua palavra. A tua palavra ela é fiel. Assim como o Senhor derramou o teu Espírito em cumprimento à tua promessa lá em Jerusalém, na época dos discípulos, aqui estamos nós, carecendo das tuas misericórdias, carecendo do poder do alto, para que com este poder em nossas vidas possamos abalar o mundo, falando que o Senhor está voltando. E os corações sejam tocados para aceitarem esta salvação tão bondosamente oferecida pelo céu. Senhor Jesus, batiza-nos, nos ajude a permanecer ligados em Ti, para que assim sejamos testemunhas em Teu nome. Amém.